Olá, seja bem-vindo a essa sessão de treinamento promovida pela Controlab, que hoje vamos discutir indicadores de desempenho da fase analítica. Os indicadores de desempenho da fase analítica foi o capítulo 5 do livro Gestão da Fase Analítica do Laboratório, volume 1, publicado pela Controlab em 2010. Vamos começar nos apresentando, então. Sou Fernando de Almeida Derlitz, farmacêutico bioquímico de formação inicial, tenho certificado em Six Sigma como Black Belt e tenho MBA em Gestão Empresarial e Marketing. Minha atuação profissional sempre foi baseada na área de gestão, principalmente gestão da qualidade, sustentabilidade, melhoria e otimização de processos. Minha passagem profissional, atualmente eu estou no Grupo Gana, em Joinville, mas já com passagens pelo Grupo Fleury e pelo Laboratório Varma, no Rio Grande do Sul. Bom, começando a nossa conversa, então, vamos começar discutindo a importância dos indicadores de desempenho para a gestão dos processos no laboratório clínico. Na verdade, em todas as empresas, mas com foco aqui especificamente no laboratório clínico. Aqui nós pretendemos também apresentar alguns exemplos de indicadores para monitorar o desempenho da fase analítica do laboratório. E a ideia é ter uma abordagem bem básica, uma abordagem bem simples, que permita a qualquer laboratório, de qualquer porte, qualquer nível de recursos disponíveis, colocar isso em prática. Ou seja, criar um sistema de medição, conseguir medir e gerenciar os processos. Uma aula de detalhamento depois está no livro, e na verdade a intenção é justamente dar uma abordagem bem básica nesse funcionamento. A primeira pergunta que vem quando a gente começa a falar em sistemas de medição é realmente por que a gente deve utilizar indicadores? Qual a importância de ter um sistema de medição? Por que medir o desempenho dos nossos processos? E é disso que a gente vai começar a conversar. Aqui coloquei uma frase do professor Ishikawa, um grande guru da qualidade, que é quem não mede não gerencia. Ou seja, a grande importância de montar um sistema de medição no laboratório, ou seja, em qualquer empresa, é conseguir medir o desempenho dos seus processos e começar em cima disso a agir, melhorar eles continuamente, tentando atender as necessidades e requisitos dos seus clientes. Na verdade, aqui também eu tenho, na parte superior, uma frase do professor Vicente Falcone, um papa da gestão aqui no Brasil, que não entregamos relatórios, mostramos metas cumpridas. O que ele quer dizer com isso? Cada vez a gente está sendo mais cobrado por evidências daquilo que a gente faz. Ou seja, não adianta entregar relatórios ou produtos sem gerenciar adequadamente. Ou seja, sem mostrar que efetivamente nós atingimos metas com esse nosso processo. Aqui eu coloco, a gente às vezes aprende com alguns desenhos, e aqui um desenho da Alice no País das Maravilhas, do Walt Disney, que tem uma cena muito interessante, quando na verdade ela fica na notificação do caminho, ela pergunta que caminho não deve seguir, são os personagens da história. Esse gato do sonho, na verdade, pergunta para onde ela quer ir. E ela diz que não sabe, então ele responde para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Isso é muito importante porque serve também para nossas empresas. Se a gente imaginar que a gente não sabe estrategicamente em que ponto a gente quer chegar do nosso caminho, na verdade, qualquer caminho que a gente pegar serve. Ou seja, a gente não vai atingir a meta que a gente está se propondo, porque simplesmente a gente não tem meta. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado na hora que a gente começa a medir os processos. Ou seja, quando a gente finaliza com as medições do que a gente quer medir, a gente está sinalizando para todo mundo que trabalha com a gente, para todos os colaboradores, para todos os gestores da minha empresa, para que lado eles devem correr. Ou seja, atrás de que metas eles devem correr. E, na verdade, se eu setar essas metas diferentes dos objetivos da organização, eu posso setar o caminho errado para a minha empresa. Ou seja, nós vamos atingir metas errôneas. Isso é muito perigoso quando a gente monta um sistema de medição. Ele tem que estar totalmente alinhado à estratégia da organização. O que a gente vai medir com indicadores? Como é que a gente vai ver o desempenho dos processos? Processos efetivamente são a ponte entre a estratégia da organização e os recursos que ela utiliza. É toda a forma que a gente tem para conseguir agregar valor ao nosso produto, ao nosso serviço e conseguir atender a necessidade do nosso cliente. Ou seja, não existe nenhum produto ou processo ou serviço oferecido por uma empresa que não precise gerar a partir de um processo determinado. E esse processo tem que ser controlado. O processo a gente pode definir qualquer atividade ou conjunto de atividades que pega insumos, adiciona valor a esses, gerando todo o serviço que vai atender especificamente alguma necessidade de um cliente. E o objetivo desse final do processo é gerar valor, fazer com que o cliente tenha a necessidade dele atendida, ou até mesmo surpreender esse cliente com essa necessidade. Aqui a gente tem uma visão tradicional do processo. O processo sempre foi visto como uma ideia de que eu pego um insumo que eu recebo de um fornecedor, trabalho esse insumo,
gero um produto ou um serviço e oferto esse produto ao meu cliente. Na verdade, a visão que se deve ter hoje é uma visão totalmente voltada ao cliente. O cliente é a razão do nosso negócio. Então, eu tenho que pegar uma expectativa de um cliente, trabalhar, agregar valor a esse insumo, né, que eu tenho e gerar um produto ou um serviço que satisfaça a necessidade do cliente. Essa é a função do processo. E é com isso que a gente vai tentar medir esse processo, o desempenho desse processo com indicadores. Vamos tentar ver como o meu processo está agregando valor e quanto ele consegue atender às necessidades específicas que o cliente nos pede, né, nos solicita. A ideia também é que o processo não deve ser focado simplesmente no cliente. Na verdade, o cliente é a razão do negócio, é a razão do processo, mas, na verdade, o processo tem que atender a todas as partes interessadas, ou seja, tem que atender, além de clientes, claramente, os acionistas, os investidores da minha empresa, ou seja, os donos da minha empresa, eu tenho que agregar valor a eles, eu tenho que ter retorno financeiro do meu processo. Eu tenho que atender também os meus colaboradores, eu não posso ter processos que agridam, colaboradores que infringam a segurança que esses colaboradores têm. Eu tenho que atender a sociedade como um todo, tá aí a questão de sustentabilidade, que nos leva a pensar em todas as partes interessadas mesmo, inclusive a sociedade, aos fornecedores, ao governo, a todos os órgãos governamentais, exigências legais e até mesmo aos concorrentes. O processo tem que estar alinhado à necessidade, ou seja, a não ferir certos princípios éticos de todas as partes interessadas. Consigo atender de alguma forma todos os requisitos possíveis. Quando a gente está trabalhando no desempenho de processo, na verdade, é essencial esse desempenho montar um sistema de medição que eu consiga verificar claramente se eu estou conseguindo agregar valor e atender as necessidades específicas do processo do cliente. E, consequentemente, com isso, do negócio como um todo, porque se eu estou atendendo os requisitos, surpreendendo meus clientes, eu consigo atender a expectativa do negócio. Né? Dessa forma, para mim saber se os processos estão agregando valor, estão atendendo as necessidades, requisitos dos clientes, eu tenho que saber exatamente quais são os requisitos do cliente, quais são os objetivos de negócio, ou seja, a voz do cliente e a voz do negócio, para conseguir planejar a monitoramento, ou planejar um sistema de medição para verificar esse atendimento. Quando a gente fala em processo dentro do laboratório clínico, de maneira geral, se a gente pegar o processo core do laboratório clínico, ou seja, pegar o processo central, eu tenho três fases que são atualmente conhecidas. A fase pré-analítica, a fase analítica e a pós-analítica. A pré-analítica, desde o referimento da requisição, da guia médica, o cadastramento desse paciente, desse atendimento, toda a obtenção do material de análise está englobada naquela parte pré-analítica. Né? E hoje, atualmente, se entende claramente que é a grande fonte de erros no laboratório. Mas a gente não pode desprezar a fase analítica, né? Que, na verdade, é entendida hoje com a de menor chance de erro, mas, na verdade, é muito focada na ideia de que a gente tem a tecnologia adequada, tem um processo amplamente adequado, cumprindo todas as boas práticas para garantir um nível de erro muito baixo. Ou seja, por que nós focamos nesse momento na fase analítica do laboratório? Porque mesmo ela sendo uma fase de alta tecnologia, de autocontrole, ela tem que ter muita atenção para evitar produtos negativos, na verdade, efeitos negativos aos nossos clientes. Ou seja, que a gente consiga ter uma grande garantia de qualidade na fase analítica, sem desprezar toda a atenção que a gente tem que ter na fase pré-analítica e na fase pós-analítica. Para isso estão aí, para a gente medir, para ver a capacidade dos processos de agregar valor à interação do cliente, os indicadores de desempenho. Na verdade, são a maneira de colocar em prática um sistema de medição. Os indicadores de desempenho, se a gente for traduzir uma forma mais teórica, eles são todos dados numéricos, uma métrica, efetivamente uma medição de processos que são obtidos, e quando eles são obtidos de forma padronizada e confiável, vão permitir que a gente avalie claramente o desempenho de um processo frente ao desempenho esperado, ou seja, um nível de atendimento das necessidades do cliente. Os indicadores de desempenho vão observar possíveis inconsistências e oportunidades de melhoria do processo. É para isso que grandemente serve o sistema de medição, os indicadores de desempenho, para a gente conseguir detectar pequenos gaps de atendimento de necessidades de cliente e conseguir intervir sobre isso, melhorando os processos, melhorando o nível de atendimento das necessidades do cliente. O que deve ter um bom indicador de desempenho? Ele, primeiramente, deve ser bem específico, ou seja, ele tem capacidade de conseguir medir especificamente aquilo que eu quero medir. Ou seja, aquela informação que eu quero obter, ou aquele nível de agregação daquele processo específico, eu consiga obter com aquela métrica que eu estou colocando em prática.
ele tem que ser representativo, ou seja, se, por exemplo, eu estou avaliando um processo que ocorre nos 3 turnos, no turno da manhã, da tarde e da noite, eu tenho que ter um indicador que represente, tenha ser representativo desses 3 turnos, ele tem que ter dados que representem esses 3 turnos. E principalmente, que muita gente esquece, ele tem que ser de fácil entendimento, ou seja, tem que chegar em alguma célula da empresa, em qualquer célula da empresa, em qualquer momento, e pegar alguma pessoa e colocar na frente do indicador, ele tem que ser capaz de me explicar por que isso, não para fim de auditoria, mas que ele consiga entender o que está sendo pedido, qual o nível de desempenho que é exigido no processo no qual aquele profissional trabalha. Dado muito importante, claro, tem que ser, esse indicador tem que ser mensurável, tem que ter capacidade de conseguir coletar esses dados e eu tenho que ser capaz de monitorar ele frente a uma meta. Né? Ele tem também que ser capaz de identificar oportunidades de melhorias, para isso que serve o indicador, como a gente comentou. Se ele não é capaz de detectar quando eu tenho que intervir no processo, ele não serve como um indicador para o meu sistema de medição. Ele deve ser utilizado apenas para monitorar o processo sob controle. Isso é um dado muito importante, muito desconhecido. As pessoas colocam um novo processo em funcionamento, não se atentam à condição se efetivamente esse processo está sob controle estatístico, né, e começam a monitorar. Na verdade, o desempenho não vai representar o real desempenho desse processo. Esse processo ainda oscila e tem causas também, não só causas comuns de variação sobre esse processo. Então, nós vamos ter alguns problemas na hora de trabalhar com esse indicador. Outra coisa muito importante, um dado também muito importante, que deve ser acordado entre partes interessadas. Ou seja, que eu estou trabalhando num processo que ele passa por várias áreas, ou ele até lida com áreas fora da empresa, e essas áreas estão envolvidas com esse processo. Quando eu determino uma meta, quando eu determino um indicador, ou a forma de controlar esse processo, ele tem que ser acordado com todas as áreas que estão envolvidas. Ou seja, todas as partes interessadas nesse processo, seja as pessoas que têm impacto com esse processo, ou que são responsáveis pelo andamento do processo, têm que estar acordadas nesse nosso tema de medição. Aqui eu coloco uma frase de 2010, né? Indicadores que não validam, modificam comportamentos não são úteis. Aqui nós estamos falando claramente da questão de ser capaz de atuar sobre o processo, ou seja, os indicadores, como a gente falou anteriormente, tem que ser capaz de mostrar gaps e fazer com que a gente altere o modus operandi que a gente trabalha nesse processo. Né? Ou seja, não adianta ter indicadores que não validam que a gente está corretamente ou que não servem para a gente modificar o comportamento, assim, melhorar o processo, não são úteis para a gente implementar na rotina. Mas agora, voltando ao indicador de laboratório clínico, a gente quer medir a capacidade que um processo tem de atender a necessidade do cliente, a gente tem que entender a necessidade do nosso cliente para isso. Então, se a gente pensar no laboratório clínico, o que o cliente deseja nesse laboratório? Se a gente for perguntar às pessoas de forma geral, aos clientes do laboratório clínico, o que eles desejam, provavelmente a resposta seria um resultado laboratorial correto, entregue no menor prazo possível e com adequado preço. Né? Então, deixa eu imaginar, na verdade, aquela primeira expressão ali, aquela primeira parte da resposta, o resultado laboratorial correto, muitas vezes não é expressado. Na verdade, é uma questão intrínseca do processo. Né? Então, a pessoa normalmente não entra no laboratório solicitando que o resultado seja correto. Ele espera isso. Quando ele olha e entra uma marca de um determinado laboratório, ele acredita, ele tem confiança naquele laboratório. Então, na verdade, ele exclui a primeira parte, mas é uma necessidade básica do nosso negócio, a gente tem que entender. Ou seja, ele quer o resultado correto, ele quer um prazo mais adequado possível para que ele possa no andamento, na satisfação dele, né, a questão clínica que ele está envolvido, né, e com adequado preço, ou seja, que dê um acesso, que ele consiga ter acesso àquele serviço que o laboratório está oferecendo. Isso nos coloca frente a 3 dimensões dessa qualidade, desse requisito do cliente, na verdade. Então, nós temos aqui uma dimensão relacionada à qualidade ou adequação daquele resultado laboratorial que a gente está oferecendo ao cliente, a questão do prazo, do tempo, que é a questão mais comunicada pelo cliente quando entra no laboratório. Normalmente, eles comunicam o prazo que eles desejam, para quando eles ficam prontos, sempre é uma questão envolvida. E a questão do custo, que na verdade se traduz em preço, ou seja, muitas vezes a gente coloca de lado, isso trabalha de forma interna, mas na verdade é muito importante, porque a questão do custo vai ser encarada para a questão do preço, ou seja, o acesso do cliente ao nosso produto. Então, como é que eu vou monitorar o desempenho desse nosso processo frente a essa expectativa do cliente? Através dos indicadores relacionados às dimensões que a gente comentou, ou seja, indicadores de qualidade analítica, indicadores de prazo de entrega, indicadores de custo. Vamos começar, então, com os indicadores de qualidade analítica.
Esses indicadores estão muito relacionados a duas propriedades, ou seja, muito conhecidas de vocês, que é a questão da exatidão e da precisão. É sobre isso que a gente vai tratar, ou seja, é com isso que a gente consegue monitorar a adequação do resultado. O resultado tem que ser o mais exato possível em relação ao valor real fisiológico que o cliente possui, e tem que ser uma técnica muito precisa, ou seja, ser capaz de reproduzir esses resultados ao longo do tempo em várias dosagens. Com a questão dos indicadores para a analítica, por exemplo, vou começar pela imprecisão. O que é a imprecisão, na verdade, vai ser, como é que a gente vai conseguir acessar a imprecisão? A imprecisão a gente já consegue acessar via controle de qualidade interno, sistema de controle de qualidade interno. Né? Ou seja, amostras controles analisadas na rotina, no tipo de procedimento que vocês conhecem muito bem, em paralelo ao nosso paciente, vão me avaliar ao longo do tempo a precisão dos métodos que eu estou utilizando no laboratório. E vou obter métricas, por exemplo, como estamos aí, a média aritmética, desvio padrão, coeficiente de variação, que vão me dar uma ideia da imprecisão do método que eu estou utilizando para determinada analise. E com isso a gente consegue formatar indicadores. E aqui eu apresento duas formas da gente demonstrar isso. Um indicador de imprecisão por analito ou avaliando um grupo de analitos como um todo. Então, essa primeira parte, por analito, eu consigo avaliar, por exemplo, ali como nós temos dois níveis de concentração, dois tipos de amostras de controle, dois níveis de concentração de amostras de controle, e vendo qual é a imprecisão do método, pela coeficiente de variação, e vendo se ele atinge determinada meta. Eu consigo apresentar isso por analito ao longo do tempo, por exemplo, um período mensal, como nós temos aí na tela. Agora, eu também posso fazer uma análise, por exemplo, num setor, num grupo de analistas que eu estou trabalhando, por perfil ou por setor, e eu coloco como isso? Eu coloco, por exemplo, o percentual de analistas, de níveis de controle que eu estou conseguindo atingir o meu CV meta, o meu coeficiente de variação meta. Então, eu consigo ter uma avaliação global que não vai deixar a gente da necessidade de trabalhar a questão de analista por analista. Mas, na verdade, eu consigo aí ter uma visão geral da imprecisão do meu setor, de determinada área, ou do laboratório como um todo. Ou seja, eu vejo das minhas análises quais elas estão dentro da minha meta esperada de imprecisão. Na questão da inexatidão, a gente vai avaliar via ensaios de proficiência ou técnicas, protocolos alternativos que dê uma ideia de comparação desse meu método contra outros laboratórios, outras referências, né, e eu consigo ver isso à distância do valor liberado pelo meu método e um grupo de outros usuários de outros laboratórios. Né. Isso também posso demonstrar a nível de indicadores, por exemplo. Eu posso colocar a adequação de um setor inteiro como um todo, sendo quantos meus analistas, quais minhas análises estão dentro de um padrão, ou estão atendendo a determinada adequação em teste de proficiência, por exemplo. Quantos estão adequados, estão dentro dos limites de teste de proficiência. E eu, por exemplo, na tela, o setor de imunoquímica, um exemplo, e atendimento até superior à meta que está estabelecida. Ou seja, um indicador simples, de forma bem sistêmica, que eu consigo trabalhar todo o meu setor em relação às questões de inefetividade. Mas também, o que é muito importante também, a gente tem que analisar caso a caso, ou seja, analito a analito. E aqui a gente coloca um exemplo, na verdade, de ver a minha distância relativa em termos de inexatidão para um analito, por exemplo, o TSH. Se eu avalio determinados grupos, momentos, módulos de ensaio de proficiência, e vou avaliando cada nível de concentração, o seu desvio relativo em relação à média do grupo. Tem uma métrica que a gente chama de SDI, que na verdade é o nosso resultado para aquela amostra de controle da proficiência. Eu diminui esse valor da média do grupo e relaciona, divide pelo desvio padrão desse grupo, né, do grupo comparativo que nós temos. E com isso eu consigo estabelecer metas, né, para ver se o meu parâmetro de exatidão está adequado. Ou seja, mesmo que o provedor teste de proficiência avalie como adequado, eu consigo ver qual a distribuição, ou seja, os dados, como estão relacionados em termos de performance, em termos de exatidão dos meus métodos em relação ao grupo comparativo. Bom, agora passando para a questão de indicadores de prazo, né, ou seja, a questão tempo. A gente pode pensar, então, por que normalmente a gente vai estar colocando isso na fase analítica, já que o prazo de entrega de resultado passa pela fase pré-analítica, analítica e pós-analítica do laboratório.
Na verdade, a gente coloca aqui, porque embora não envolva somente a fase analítica, essa é uma fase principal na definição do prazo de entrega, ou seja, muito em cima do tempo de ensaio que a gente vai trabalhar a questão do prazo de entrega, fora alguma questão muito clara de transferência de amostras, de transporte de amostras, quando existe sites muito distantes da central técnica do laboratório. Então, na verdade, esse indicador de prazo de tempo é muito importante para a gente controlar, porque, como a gente viu antes, é um dos principais requisitos do nosso cliente. Então, a gente precisa controlar muito a fundo isso para evitar qualquer tipo de satisfação desse cliente perante o serviço que está prestando esse ensaio. E a gente pode utilizar esse indicador de prazo de entrega tanto para exames urgentes, ou seja, bem aquela questão de laboratório hospitalar, quanto para questões de exames de rotina ambulatoriais. A gente pode usar das duas formas. Qual seria um protocolo ideal para a gente colocar, implantar um indicador de tempo de entrega, de prazo de entrega no nosso laboratório? Primeiramente, definir o grupo de exames que a gente quer monitorar. A gente quer monitorar todos os exames que a gente faz no laboratório, a gente quer monitorar um grupo de exames, por exemplo, exames muito mais, um grupo urgente que a gente acordou com a diretoria médica de determinado hospital, grupos efetivamente que precisam de resultado urgente, eu quero monitorar só indicadores de ensaios cardíacos, né? O que eu quero monitorar, ou seja, definir claramente o grupo de exames que eu quero monitorar. Depois, definir claramente o início e fim do processo, ou seja, a partir de qual momento eu vou dar o start, eu vou começar a trabalhar, monitorar o tempo de entrega desse meu processo. Depois, eu tenho que definir os tempos do prazo de entrega de resultados, ou seja, acordar com a parte interessada. Por exemplo, se for na parte ambulatorial, toda vez que eu estou cadastrando, começando um processo de serviço com o cliente, eu estou acordando um tempo de entrega, ou seja, eu vou prometer o exame para amanhã às 18h45, pode ser 9 horas, eu estou acordando esse tempo. Agora, a questão no hospitalar, por exemplo, é um prazo acordado com a parte médica do hospital, por exemplo, com a diretoria do hospital. Então, a gente pode acertar um tempo de entrega, olha, 1 hora depois que eu coletar esse exame, determinado exame. Então, eu tenho que acertar claramente com o cliente, quem é a parte afetada por esse processo. Né? Isso muitas vezes as pessoas esquecem. Olha, eu determino que o meu exame vai ficar pronto 1 hora depois de coletado. Mas tu acordou com quem? Com o cliente? Com os médicos que vão receber esse resultado? É muito importante, como sempre a gente está comentando aqui nessa apresentação, sempre acordar com o cliente essa questão. Que é para ele que a gente quer atender um requisito. Ou seja, não adianta monitorar um processo se eu não estou monitorando de acordo com uma meta que foi setada ou acordada com o cliente. A gente tem claramente também que definir defeito. O defeito, nesse caso, no caso do prazo, é exame fora do prazo. E o que a gente deve sempre atentar é sempre usar aquela questão de pronto para entrega, somente após o prazo acordado com o cliente. Ou seja, a gente tem que colocar, se a gente prometer um resultado para amanhã às 19 horas, o que está fora do prazo é todo o resultado que for liberado após as 19 horas. Parece muito óbvio isso, mas muitas vezes eu vejo as pessoas setarem isso com o momento do cliente vem buscar o resultado, que é diferente. O cliente pode prometer para hoje, no final da tarde, às 19 horas, e ele vai vir pegar esse resultado, ou vai acessar via internet amanhã ao meio-dia. E, de repente, eu atrasei meu processo e liberei o resultado um pouco antes do cliente pegar, e muitos laboratórios ainda colocam isso como um resultado adequado, porque, teoricamente, não impactei o cliente. Mas, na verdade, com isso, tu não consegue observar o quê? A minha capacidade, a minha qualidade do processo em efetivamente atender a especificação. O meu acordo com o cliente foi hoje às 19 horas. E se eu não consigo acordar, é importante que eu pegue esse gap do meu indicador, que representa um gap desse meu processo, e consiga trabalhar em cima desse processo. Consiga efetivamente trabalhar, porque em outra ocasião o cliente pode vir buscar naquele momento e o meu processo não vai ter qualidade para atender esse prazo que eu acordei com os clientes. Outra questão muito importante é a questão da meta. Né? A gente, em todos os indicadores que a gente vai comentar aqui, vocês estão vendo que a gente tem que estar usando o exemplo, um percentual de resultados adequados, resultados liberados fora do prazo, por exemplo, nesse caso, nós estamos trabalhando no indicador de tempo. Né? A gente sempre é interessante trabalhar com foco no cliente, como a gente está comentando. E foco no cliente, que é percentual de resultados, ou, por exemplo, percentual de clientes que não foram atendidos na questão de prazo. E muitas vezes se vê utilizado o tempo meta, por exemplo, 1 hora, 2 horas como tempo meta, e na verdade meta não é isso. Meta é um nível de atendimento numa expectativa do cliente. Então, nesse caso de indicador de prazo, por exemplo, a gente deve sempre utilizar percentual de resultados, ou outra métrica que não for percentual, mas sempre resultados, uma parcela de resultados que não foi liberado fora do prazo, ou seja, uma parcela de defeitos que esse nosso processo tem.
Todo esse indicador também de base de entrega, a gente tem que ter certos cuidados, que a gente comentou até quando a gente falou com aquele fidel no indicador. Por exemplo, a gente deve utilizar todas as ocorrências, é aquele caso de representatividade que a gente está dando desses dados. Eu tenho que colocar todas as ocorrências. Por exemplo, se eu trabalho com exames, eu produzi 1000 exames hoje, eu tenho que saber qual a parcela desses 1000 exames que eu liberei hoje foi entregue no prazo. Ou seja, eu não posso trabalhar com uma amostragem, a não ser que eu tenha uma amostragem bem qualificada, ou seja, eu tenho representatividade de todos os pontos, eu consiga pegar todas as fases do processo, eu consigo entender e, efetivamente, aquela amostragem está dando uma ideia ideal para aquele meu processo. Mas, na verdade, a recomendação que eu estou para você colocar sobre a ocorrência, claro que a gente não tem que estudar disso, principalmente se a gente não tem sistema, mas por que isso é importante? Porque determinados, se não tem todas as ocorrências, garantir que tem todas as ocorrências, justamente aquelas que vão faltar é aquele momento para eu chegar ao meu cliente. Por exemplo, imagine que um equipamento estragou, eu tive algum problema de falta de pessoal em determinado horário, muitas vezes as pessoas vão querer não incluir esse dado, esse momento, especificamente, numa conjuntura de dados. Por isso a gente deve, o segundo ponto ali, evitar a intervenção humana nesses dados. Toda vez que eu conseguir ter um sistema que capte esse resultado do atendimento ou não de um determinado prazo afetado com o cliente, de forma automática, sem intervenção humana é melhor. Porque na melhor das intenções, qualquer intervenção humana pode manipular esses dados, pode alterar a fidelidade desses dados, e eu não consegui ter uma ideia clara se o meu processo está atendendo a questão do prazo. Ou seja, se possível, se a gente conseguir automatizar a coleta de dados, isso é muito importante, dá muito parâmetro para finalizar esse indicador. A gente também deve evitar as situações críticas, como a gente falou, não sejam incluídas nos dados do indicador, porque aquela questão que a gente comentou, falha no equipamento, falta de pessoal, qualquer coisa que modifique a situação ideal, as pessoas, o sistema como um todo, tende a não incluir aquilo que acha não relevante. Justamente esse momento é relevante, porque esses problemas aconteceram, que fizeram que não atendesse a expectativa do cliente, é que tem que fazer tomar atitudes corretivas e evitar que isso no futuro não ocorra. Ou seja, analisar realmente e ir atrás da causa raiz e trabalhar esses dados. Eu tenho também que ter atenção à questão de certificação dos dados, ou seja, eu posso certificar os dados para analisar talvez melhor, eu conseguir atingir em cima das causas, ter uma identificação melhor das causas, a fase, por exemplo, analítica para analítica, eu posso quebrar esse prazo como um todo e quebrar entre fases para conseguir monitorar que fase o meu processo está atendendo melhor ou pior a essas especificações do cliente, em cima do planejamento que eu fiz em cima dessa meta, né? Mas a gente sempre deve ter atenção que o que importa é o foco no cliente. É como um todo, se na soma das fases para analítica e pós-analítica, eu estou conseguindo atender a especificação do meu cliente. E eu posso colocar isso tudo, com essas considerações que a gente comentou, um indicador da mesma forma naqueles anteriores que a gente comentou, ou seja, o percentual de exames entregue no prazo. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, então, se você tem uma meta no seu processo, de acordo com trabalhar em relação aos seus clientes, a diretoria médica do hospital, por exemplo, e o certo, por exemplo, que 95% dos meus resultados devem estar sempre dentro do prazo, ou seja, de uma margem de 5%. Agora, se esse 5% é sem qualidade do meu serviço que eu estou prestando, ou ao cliente que eu estou prestando esses ensaios, é suficiente, isso cada negócio vai ter que determinar, ou seja, o nível de qualidade de desempenho, ou seja, justamente aquele trabalho, que meta tem que colocar de desempenho no meu processo. E aqui a famosa questão financeira, a gente não pode fugir dessa questão, né? Ou seja, é o que dá a sobrevivência do negócio, a estabilidade do negócio, que vai dar a ideia de que efetivamente o cliente vai ter acesso ao produto. Muitas vezes se achou claramente que essa questão de custo é uma questão de economia interna, ou seja, não interessa o cliente. Às vezes ele esquece que isso ao longo do tempo, pelo menos até em negociações com o cliente, vai afetar o acesso do cliente ao nosso serviço, pela questão do preço. Né? E essa ideia de custos variáveis, quando a gente coloca a questão de custos variáveis, de custo de reagentes, de kits, é muito ideia da processo da eficiência do processo analítico, a capacidade com que o meu processo, minha tecnologia, o meu nível de capacitação das pessoas está conseguindo atuar em cima do meu processo, dando custo àquele custo esperado, ou seja, trabalhar naquele custo que me dê um retorno ao negócio, consiga garantir o acesso do cliente ao meu serviço. Aqui eu estou colocando dois exemplos que eu vou trabalhar com você, essa questão de dois indicadores de perda de insumos e índice de custo de receita.
Aqui o primeiro exemplo, perdas de insumos. O que é isso, na verdade? Seria, por exemplo, o percentual de kits de reagentes que não foi efetivamente utilizado para processar a amostra de pacientes e gerar os resultados que vão ser entregues aos clientes. Ou seja, por exemplo, eu atendi 200 pacientes com kit de solicitação de TSH no dia de hoje. Né? Quantos, será que eu usei exatamente 200 testes dos meus kits? Provavelmente não, porque eu gastei uma parte dele para controles, para calibração, para repetições, para diluições. E com isso eu vou efetivamente avaliar o quanto do meu kit, do meu reagente, da minha produtividade desse meu kit está sendo utilizado na rotina. Isso é muito importante porque eu consigo verificar muitas das questões, por exemplo, até questão de capacitação do meu profissional. Se ele está fazendo muitas repetições, que não foi por motivos adequados, por exemplo, se ele está em dúvida, ele está inseguro, eu vou conseguir pegar por um indicador desse tipo, por exemplo. O indicador é muito útil para avaliar essa questão. Se o meu sistema de controle de qualidade está adequado, será que eu não estou fazendo algumas ações inadequadas, estou corrigindo, repetindo para controle em todo momento, porque o meu sistema de indicador está caindo fora, meu controle está caindo fora, e eu tenho que avaliar meu sistema de controle de qualidade, se vai ter o controle de uma qualidade ideal, ou seja, quanto de testes o meu kit eu estou gastando com outras situações que não adequadas. Claro que eu tenho um nível de supervisão adequado, então, teoricamente, nunca esse percentual de perda vai ser zero. Né? O aproveitamento não vai chegar a 100%, porque eu sempre vou ter algum tipo de controle. Seja controle de calibração, determinado kit, até se eu tiver um volume grande de rotina, determinado pack de reagentes, eu posso não ter essa perda porque eu tenho um volume tão grande que eu não estou gastando muito com calibração, ou seja, a frequência de calibração é bem menor do que a utilização dos meus kits. Aqui outro indicador interessante, que é a relação de custo-receita. O que a gente obtém aqui? Na verdade, a gente pega em determinado período, por exemplo, um semestre, que eu estou comentando aqui, tudo que eu efetivamente gastei, todo o custo para a realização do exame, todos os insumos, os reagentes, os acessórios para determinado exame no laboratório, toda a receita, todo aquele meu mix de convênios, de particulares de convênios que eu obtive para fazer aquele determinado exame. E o CRUS, eu faço uma relação entre os custos para determinado exame em um determinado período com a receita para aquele exame. O que eu estou vendo aí? Eu estou vendo a viabilidade financeira de manter esse determinado ensaio no meu portfólio de produtos, no portfólio de exames oferecidos no laboratório. Isso pode determinar o quê? Pode determinar até um ponto de corte que eu posso trabalhar a questão de ter que modificar o modo que eu faço exame, a tecnologia, o equipamento, ou até mesmo obter a ideia de que eu tenho que terceirizar esse exame, porque eu tenho um custo muito alto, por exemplo, que é uma demanda muito pequena, o meu custo com até as segunda-feiras que a gente começou no indicador em termos de controle de qualidade, calibração, é muito alta perto da demanda que eu tenho nesses exames. Ou seja, tem uma demanda muito baixa para aquele processo que eu estou colocado no rotina. Depois desses indicadores, desses exemplos que a gente trabalhou, vamos trabalhar alguma questão de como é que a gente pode trabalhar as metas, como é que a gente pode padronizar em sistema de medição, e como é que a gente pode colocar e implantar melhoria nesse processo a partir de gaps detectados por esse sistema de medição que a gente implantou. Aqui eu vou voltar naquela questão de verificação inadequada de metas. A gente tem que ter muito cuidado. Ou seja, as metas têm que finalizar uma necessidade, uma oportunidade de melhoria para o processo. Eu tenho que, efetivamente, aqui caminhar estrategicamente, aquilo for uma coisa importante mesmo. Quando eu sair fora da meta, ou não atingir a meta de determinado processo, naquele indicador, especializar efetivamente uma necessidade, uma importância de eu atuar, para que eu possa intervir para aquele processo, para melhorar, ou seja, melhorar o nível de atendimento com o cliente. E essa meta indicador é muito importante, como a gente comentou lá no início, para comunicar todos os desejos no processo. Ou seja, quando eu seto uma meta, eu digo que aquele nível é adequado para o meu cliente. Ou seja, todo mundo devia ser disposto para atingir aquele limite. Por exemplo, como a gente comentou ali, se eu considerar como adequado entregar 95% dos exames no prazo, todos vão entender que 5% de defeitos, ou seja, 5% de resultados não entregues no prazo é ainda um nível adequado e não vão atuar em níveis menores para melhorar esse processo. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, ou seja, efetivamente finalizar uma meta que seja adequada para aquilo que eu estou conseguindo vender para o meu cliente, eu quero entregar para o meu cliente. Então, como é
nós podemos definir as metas indicadores. Ou seja, o primeiro passo é ficar o desempenho atual do processo. Ou seja, se eu tenho um processo de andamento, identificar como, que nível de atendimento do cliente eu tenho nesse momento, é o primeiro passo para mim setar uma meta desafiadora nesse caso. Não adianta eu colocar uma meta sendo desafiadora se o processo atual já me dá essa meta, me dá níveis superiores a essa. Então, será que eu tenho uma lacuna de desempenho que eu posso melhorar e jogar uma meta desafiadora? Será que eu posso atuar sobre esse processo, levar com que as pessoas vão atuar em cima desse, colocar uma meta que eu possa fazer as pessoas correrem em cima desse desempenho, correrem para atingir esse desempenho? A questão também de estabelecer metas apropriadas baseadas nos objetivos da empresa. Aqui está a questão do alinhamento. Será que essas métricas estão alinhadas com objetivos? Ou seja, será que efetivamente eu estou querendo atender da forma adequada aquele serviço, aquele cliente que eu estou me propondo adequar? Será que eu estou me propondo um desempenho aquém ou acima daquilo que eu busco na empresa? Determinar também o quanto é crítico essa meta para a melhoria da segurança do paciente, a efetividade clínica, a qualidade de serviço ou benefício em termos de custo. Ou seja, quanto crítica é aquela meta? Se eu não atingir aquela meta, efetivamente eu vou ter que ter ação em cima dela, e quanto ela é crítica para eu tratar o serviço que eu estou tratando hoje nesse momento. As metas devem ser viáveis de serem atingidas. Né? Não adianta eu colocar a gente chama de metas perversas, ou seja, eu defino metas que ninguém consegue atingir. Com a tecnologia atual, com o processo atual, na minha organização, ninguém consegue atingir. Então, eu coloco uma meta e eu vou começar nunca, porque eu sei disso. Na verdade, eu estou enganando. Nós estamos nos enganando colocando esse tipo de meta. Ou seja, tem que colocar metas desafiadoras, mas elas têm que ser viáveis, factíveis de serem atingidas. Né? E eu tenho que pesquisar padrões de mercado. Está aí a grande importância e muito pouco utilizado, ou seja, ir atrás de informações comparativas, ir atrás de benchmarks, as melhores práticas do mercado. Será que eu tenho dados de benchmark, das melhores práticas do mercado para aquele meu determinado indicador? Será que eu consigo ter referências para mim no meu setor de atuação? Que possam me dar referência deles e eu posso correr para trás, setar isso como meta, saber o quanto que atingir essa meta, eu vou estar próximo de milhares de serviços. Isso é muito importante também, um dado essencial para a gente trabalhar a meta de indicadores. Outro dado importante, além das metas, é a questão de padronização, ou seja, muitas vezes a gente coloca um sistema de medição em prática, implementa indicadores, e na verdade, daqui a pouco a pessoa que planejou isso, a pessoa que mantém esse sistema sai, mudou os processos, não sabe mais como fazer. Se não tiver uma padronização adequada desses sistemas de indicadores, sistemas de medição, isso pode ter um defeito de continuidade ao longo do tempo. Então, na verdade, eu tenho que ter um sistema de padronização que garanta que qualquer pessoa, qualquer sistema, qualquer modificação que a empresa passe, eu consiga manter esse sistema de indicadores. Eu consiga ter estados históricos, consiga comparar a performance da empresa ao longo do tempo e não ter lacunas de continuidade nesse meu sistema de indicadores. Então, com relação à padronização e implementação de indicadores, eu considero que 4 etapas são fundamentais. Né? Primeiramente, definir o processo de coleta e tratamento de dados do indicador. Né? Definir a anatomia do indicador, ou seja, como é que ele vai ser composto, como é que ele vai ser apresentado, definir as responsabilidades, ou seja, quem é responsável por esse indicador, por esse sistema de medição, como todo o indicador especificamente, e definir o processo de comunicação, como vai ser comunicado o resultado, como vai ser apresentado os resultados, como vai ser trabalhado essa questão de comunicação dos resultados. E para isso, uma boa prática é sempre uma documentação formal para cada indicador, ou seja, tem um documento explicando como esse indicador é trabalhado. Aqui eu coloco um exemplo que a gente também apresentou no livro de uma padronização de indicadores. Né? Ou seja, aqui eu tenho um formulário, pode ser uma ficha, pode ser um documento, no meu sistema de qualidade, no meu sistema de documentação, que eu apresento. O indicador é que nível que ele trabalha. É um nível de rotina, é um nível mais tático, é um nível mais estratégico, esse indicador que eu estou trabalhando, um indicador de processo bem operacional, que é, na maioria das vezes, o caso que a gente está trabalhando dessa aqui, algumas vezes até tático, né? Mas, muitas vezes, indicadores de processo bem operacionais. Né? A questão de abrangência, qual é a abrangência desse indicador? Por exemplo, eu estou trabalhando num tempo de entrega de resultados, eu vou ter uma abrangência que é desde a minha área de entendimento, a parte técnica, a parte de entrega de resultados, seja de analítico e pós-analítico, que processo está envolvido, quem é a responsabilidade, ou seja, qual é o gestor, qual é o profissional que é responsável por esse indicador. Ali, por exemplo, no item 1, a gente tem a descrição do indicador, a forma de cálculo, a unidade medida, dados bem básicos que a gente precisa para trabalhar o indicador. Isso é importante. A questão dos dados
de dados também, que dados são incluídos ou excluídos, o que a gente considera no indicador, é sempre uma dúvida que alguém pega para reinicializar a questão de indicadores, quando houve alguma lacuna de operação desse indicador. A origem para esses dados, por exemplo, até a tela, ali, como no exemplo que eu coloquei, que tela do meu sistema eu consigo recuperar, que relatório do meu sistema me dá esses dados, ou se a coleta é manual, ou seja, também que tratamento de dados, se eu agrupo esses dados para apresentar no indicador, se eu trabalho com esses indicadores antes de disponibilizar. Como é que eu faço esse controle desse processo? Existe algum tipo de controle? Qual é o tipo de gráfico que eu vou apresentar esse indicador? Qual é a meta? De onde surgiu a meta? Qual é a fonte que é muito importante? Qual é que foi a última revisão dessa meta? Porque uma meta eu não posso manter durante um período muito longo. Eu tenho que estar sempre atualizando, ver se ela está adequada ao meu negócio, saber quais as expectativas do meu cliente naquele momento. Também a questão de informações comparativas, de benchmarking, de onde eu consegui essa comparação externa. Né? E muito importante, a gente está sempre falando que os indicadores servem para a gente tomar ações positivas. Então, como é que eu faço a análise crítica desse indicador? Como é que eu destaco ações positivas? De que é responsabilidade? De que é responsabilidade pela comunicação desses dados? Né? Algumas observações, e aí um exemplo basicamente da plotagem do indicador. Ou seja, eu apresento até a forma com que eu comunico, eu apresento esses dados, ou seja, eu consigo manter ao longo do tempo. Ou seja, se a pessoa não tiver mais na empresa, ou se não tiver tido, se a gente tiver tido uma lacuna de conhecimento de indicador, de trabalho com indicador, eu consigo reinicializar esse sistema da mesma forma que antes, e eu consigo ter esses dados comparativos e não perder esses dados ao longo do tempo também. A gente tem que ter atenção também especial à frequência de coleta de dados e apresentação de indicadores, de tratamento de dados. Por quê? Se a gente pensar na frequência de indicador, a gente tem que pensar qual a frequência apropriada baseada no processo. É preciso fazer mensal, é preciso fazer semanal, é preciso fazer semestral, como é que é a necessidade, qual é o impacto desse processo, qual é a frequência adequada para esse processo. Né? O quão rápido o processo pode ir de aceitável a não aceitável. Né? Quanto é que ele modifica, quanto tempo ele pode modificar, qual é o período de modificar essa estabilidade desse processo. Em cima disso, também eu vou monitorar e vou criar indicadores de desempenho com a frequência adequada para isso. Ou seja, quantos desafios são necessários para colocar o processo sob controle? Quanto ele precisa me sinalizar para mim que eu tenha que ter uma atenção especial sobre ele, intervir, né, sobre esse processo e mudar essa situação que está sem controle com a situação sob controle. E qual o risco efetivo envolvido nesse processo, caso ele seja fora de controle? Ou seja, eu tenho um risco muito grande que esse processo, quando sai de controle, afete o meu cliente e afeta a sustentabilidade da organização como um todo, eu tenho que ter uma frequência menor para conseguir monitorar em curto espaço de tempo esse indicador. Como a gente tem falado desde o início, indicadores só servem, o sistema de medição só serve para a questão de sinalizar a possibilidade de melhorias, ou seja, sinalizar situações que eu tenho que ser visto desse processo para melhorar o nível de atendimento da necessidade dos meus clientes. Ou seja, um sistema de medição está sempre falando para nós se a performance do processo, o desempenho do processo está ok. Se não tiver, eu vou implantar ação de melhoria, né? Uma ação corretiva, uma ação de melhoria, para melhorar esse desempenho, melhorar, surpreender o meu cliente ou fazer com que ele seja atendido nas especificações que ele me passa. Isso tem várias formas de atuar, existem ferramentas distintas, eu vou só comentar duas aqui, na verdade, o tão famoso conhecido ciclo PDCA, né? Um ciclo de gerenciamento para a gente monitorar e atuar corretivamente nesse processo. Nós temos uma fase de realmente de planejar as melhorias, de fazer, de checar de corretivamente. Eu não vou entrar em detalhes, todos conhecem o ciclo PDCA, né? Na verdade, tem que trabalhar, ou seja, planejar essas melhorias e colocar em prática e ver se elas estão adequadas. Um pouco menos conhecido, mas já bastante entendido, é a questão da metodologia da MIT, né? Que é a base do sensível, do projeto sensível. Na verdade, ela pode ser aplicada a qualquer melhoria de qualquer produto do processo, ou seja, ela pode ser tratada a partir de um determinado indicador que sinaliza a necessidade de colocar em prática um projeto nesse sentido, ou uma ação nesse sentido corretiva. Tu tem uma fase de definir, onde tu vai entender quais são os seus clientes desse processo, quais são as prioridades dele, ou seja, em cima daquilo que tu quer atuar, que características tu está atuando em cima e que quer melhorar esse atendimento dos casos do cliente. Trabalhar na parte de medidas, ou seja, ver como é que o processo está
desempenhando, que é o caso do sistema de indicadores, que já vai apresentar isso. Talvez eu tenha que fazer medições adicionais para entender melhor esse problema, tem que abrir um pouco essas medições que o indicador está entregando, para mim conseguir entender melhor e trabalhar em cima da causa raiz, que eu vou partir na fase de analisar, na fase do analyze ali, eu vou verificar quais são as causas mais importantes de defeito, ou seja, eu vou trabalhar esses dados e vou efetivamente atrás da causa raiz. Na fase de melhoria do improve, eu vou tentar remover essas causas raízes para que o problema não ocorra mais, que eu possa restabelecer o nível de desempenho do processo. E a fase de controlar, muito parecida com um ciclo do PDCA, nós vamos controlar para manter, garantir que essas melhorias são adequadas e podem ser incorporadas aos processos. Dessa forma, nós podemos concluir que o quê? Por que nós estamos trabalhando muito em medição? Na verdade, o mercado de medição laboratória está cada vez mais competitivo, né? Todos nós estamos sentindo isso. E não temos como trabalhar a melhoria, ou seja, competir pelo nosso cliente, se nós não efetivamente conseguimos monitorar o desempenho do nosso processo. Ou seja, se a gente não tem um sistema de medição adequado que sinalize quando eu tenho que intervir, criar melhoria, criar diferenciais para o meu serviço, eu não vou ter como competir no mercado, realmente. Então, se atender e ceder expectativas dos clientes, se bater e ceder expectativas dos clientes, é o passo inicial para uma posição de competitividade nesse mercado. Então, se eu não conseguir saber se eu estou atendendo e até trabalhar a questão se eu posso exceder expectativas, surpreender o meu cliente nos requisitos que ele me coloca no meu processo, eu não vou conseguir ser competitivo no mercado. Então, aí vai ser muito importante ter um sistema de medição bem adequado, bem alinhado estrategicamente, para mim conseguir ser competitivo ao longo do tempo. E a implementação de sistemas de medição confiável é essencial para garantir a análise dos processos. Não tem como eu fazer uma análise crítica dos processos sem ter um sistema de medição confiável, bem formatado, com garantia que ele vai ter sustentabilidade ao longo do tempo, ele vai se sustentar, eu vou conseguir manter ao longo do tempo. Ou seja, sempre para mim tentar garantir, detectar a necessidade de melhorar e garantir a atendimento do cliente do nosso serviço e produtos. Em cima disso, a gente pode dizer o quê? Sem sistema de medição, sem medir o desempenho do processo, todo o futuro que a gente tem no nosso negócio é uma surpresa. Né? Somente com a medição existe a oportunidade real para a gente corrigir o rumo, para a gente garantir a competitividade do negócio ao longo do tempo. Eu queria encerrar com duas frases que me parecem muito importantes, por exemplo. De dados existem para operar os processos, mas nunca serão perfeitos. A gente comentou muito da qualidade dos dados para a gente decidir corretamente, ter dados que dedicam evidências para a correção dos processos. A gente deve pensar que por mais que a gente organize, planeje um sistema de medição e trabalhe em cima dele, os dados nunca vão ser perfeitos. Eles vão ter algumas incorreções. E a gente tem esses dados como para apoiar os processos, para apoiar essa análise, mas nunca vão ser perfeitos. E que isso exige também da liderança um posicionamento, ou seja, a liderança significa ter capacidade de tomar decisões na ausência dessa proteção de dados. Ou seja, mas se a gente colocar hoje em dia isso é uma grande melhoria, porque a tendência, principalmente ainda na área de saúde, é tomar ainda decisões sem dados consistentes. Por mais que pareça, o risco do termo de saúde e o nosso processo ainda não são cuidados de forma adequada, ou seja, não são avaliados, não são implementadas ações corretivas no momento adequado por sistemas de medições não adequadamente planejados, formatados e implementados. E é isso que eu tinha para passar para vocês, espero que tenha sido agradável, que tenha sido importante, e a gente se coloca à disposição nos canais que estão descritos na tela, né? E mais dados a gente tem no livro, no volume 1, do Gestão de Fase Analítica do Laboratório, como segurar a qualidade na prática, e vocês vão ter links de vários assuntos que a gente comentou nesse capítulo, e assim para contextualizar e assim, uma grande iniciativa para ter esse final de hoje, agradeço a oportunidade de ter contribuído nesse momento. Muito obrigado.